No segundo estudo desse ano, a gente colocou o Manual da Vida, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o nosso manual definitivo, né, para a gente poder enfrentar as dificuldades da nossa vida, da nossa existência, entender os problemas, o que nos acontece. E hoje a gente vai colocar em prática esse manual. Para a gente poder começar a pensar na prática, a gente tem que pensar qual a origem dos problemas do nosso dia a dia. Qualquer problema que seja. Seja problema de saúde, problema com algum familiar, problema financeiro, trabalho, qualquer problema que seja. Qualquer ele que seja, tem sua origem no relacionamento. Tá, mas espera aí. Então quer dizer que se eu vivo uma vida normal, de repente eu fico doente, é um problema de relacionamento? Eu vou explicar por quê. Porque existem 3 relacionamentos na nossa vida. O nosso relacionamento com Deus, com o próximo e conosco mesmo. Então, se uma doença nos aparece, é o nosso relacionamento com Deus que entra nesse caso. Quando a doença não tem origem no relacionamento com o próximo. Quando nós interpretamos as atitudes, né, de uma forma que nos causa dor, nos causa mágoa, e a gente guarda e isso vira depois uma doença. Então, esse relacionamento, esses 3 tipos de relacionamento, nos faz ir direto numa das lições que mais nos esclarece o que devemos fazer na prática do nosso dia a dia, que é a lição Homem de Bem. A pessoa de bem, que fala sobre a verdadeira transformação moral do homem. Ser melhor não é um destino, é uma decisão diária. Então, quando nós pensamos como me portar, como encarar, como interpretar os problemas que me acontecem, voltando o olhar para dentro de si mesmo, né? Se eu melhoro, tudo melhora. Eu já ouvi falar isso em outros lugares. Então, outras correntes aí do pensamento já estão estudando isso, cientificamente. Mas a primeira frase da lição Homem de Bem é: o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade na sua maior pureza. Aí a gente pensa assim, qual é a lei de justiça, de amor e caridade? Porque a gente lê a lição e a gente, ok, bonito, bacana, é difícil aplicar no dia a dia, mas é muito lindo. Mas cadê essa lei de justiça, de amor e caridade? Onde que está essa lei? Está no livro 3º, capítulo 10 do Livro dos Espíritos. Se você for lá, existem 19 questões a respeito que nos esclarece, né, a lei de justiça, de amor e caridade. Então não é algo assim que Kardec jogou
como filosófico, né? Existe uma lei de amor e caridade, justiça. Sim, mas ela está especificada no livro dos Espíritos, no capítulo 10, no livro 3º. E aí onde a gente tem que ter um pouco de curiosidade, né? E fazer essas pesquisas, né? Então, eu vou lá, então, quem tiver livro dos Espíritos, né? Ou vem aqui na quarta-feira, a gente vai fazer o estudo lá, né? Dessa parte. Ok. Então, o que é ser do bem? Não é ser perfeito, é estar em constante melhoria, buscar viver o bem. Não é sobre ser perfeito, é sobre não desistir de melhorar. Ainda mais quando parece que o mundo está caindo ao nosso redor, na nossa vida. A gente já começa a questionar algumas coisas, mas não podemos desistir de melhorar. Porque nós sabemos qual a consequência da gente tentar ser melhor. Então, essa lei de justiça, amor e caridade, a justiça, a gente age corretamente de acordo com as leis materiais e as leis morais. O amor, a gente respeita no outro as suas opiniões, seus questionamentos, respeita o outro como ele é. E isso é uma das partes difíceis, porque a gente sempre, não que nós queremos, mas acontece sem a gente perceber. A gente espelha no outro as nossas dificuldades, os nossos defeitos, o que a gente tem que melhorar. E a gente espelha no outro. Então a gente encontra no outro uma questão, vamos falar assim, e é nós que devemos melhorar naquilo. Então, se a gente para refletir, o que mais me incomoda no outro, às vezes é o que eu tenho. E isso é engraçado, porque se a gente realmente parar para perceber, é uma verdade. Quando a gente pensa em leis divinas, né? Kardec perguntou, onde estão escritas as leis de Deus? E a resposta direta e reta, na consciência. Pronto, responde tudo, né? E a caridade, que inclui não só ajudar materialmente, moralmente, né? O fato de só de você emprestar um ouvido para alguém, você já está fazendo muito mais do que fosse dar um prato de comida, por exemplo. Então, a prática da caridade, né? Conhecer o bem é fácil, viver o bem é a verdadeira prova. Conhecer, né? A gente pode pegar aquela biblioteca e lê-la todinha. Se eu não colocar em prática, eu vou ter o saber, mas não vou ter a sabedoria. Quando eu coloco em prática, eu adquiro a sabedoria. Regra de ouro. Fazer ao outro o que gostaria que fizesse para você. Simples, né? Sempre que houver alguma dúvida, sempre que tiver alguma situação difícil com o próximo, se perguntar, o que eu gostaria que fizesse para mim? Simples. O mundo muda quando eu começo a tratar o outro como eu gostaria de ser tratado. E muitos problemas que nós temos, né, se originam daí. A fé no futuro, a confiança em Deus e acreditar que nada é por acaso. Esse futuro que a gente entende como é a vida futura, o que há após o desencarne, né? Que eu vou construir.
As minhas atitudes hoje constroem a minha vida futura após o meu desencarne. E antes disso, se eu mudo as minhas atitudes hoje, já começo a mudança a partir de hoje, eu vou ver a melhora com o tempo também, ainda aqui. Tanto que Jesus disse, né? Se você tem algum problema com o próximo, vai já enquanto vocês estão a caminho, vai lá resolver com ele. Não deixa para depois, não. Depois pode ser tarde. Quem confia em Deus caminha com menos medo e mais propósito. Perdão. A pessoa de bem perdoa. Ela não guarda ódio e não alimenta o rancor. É engraçado a gente pensar em alimentar, né? Alimentar o rancor, a gente sempre pensa na ruminação, né? O que é ruminar? A vaca faz isso, né? Ela come, aí volta, come de novo, volta, come de novo, fica ruminando. E a gente rumina um pensamento, de tanto que a gente rumina um pensamento, hoje a gente sabe como que o pensamento funciona, né? Que o pensamento, quanto mais eu bato na mesma tecla, mais aquilo se materializa. Então, um pensamento ruminante vai me provocar alguma coisa, vai se materializar de alguma forma. Ou em forma de doença, ou em forma de uma situação, de alguma forma aquilo vai se materializar. Então, quando eu não alimento o rancor, eu estou beneficiando a uma pessoa, que é a mim mesmo. Perdoar não muda o passado, mas liberta o seu futuro. É como se você arrebentasse as correntes que te seguram. Humildade. Reconhecer erros e estar sempre aprendendo. Quando a gente fala alguma coisa, tem alguma atitude que pode causar alguma mágoa, algum ressentimento em outra pessoa, o mais difícil é a gente pedir desculpa, né? Quando você esbarra em alguém e fala assim, opa, desculpa, é uma coisa. Agora, falar com o coração, aí é bem mais difícil. Então, pedir desculpa, reconhecer os próprios erros, te torna uma pessoa maior. Por quê? Uma pessoa grande, vamos falar assim. Porque eu vou citar novamente um exemplo, né, de que o rio que recebe os afluentes, por que o rio é maior que os seus afluentes? Porque está abaixo. Então, quando nós reconhecemos o nosso erro, praticando a humildade, nos colocando abaixo com a humildade, nós nos tornamos grandes. E o fato de estar sempre aprendendo, né? Não somos donos da verdade. Quem vem aqui toda segunda, toda terça, não é dono da verdade. Só tem um caminho, né? A gente não tem um evangelho aqui. Vou pegar depois um evangelho aqui, eu vou mostrar para vocês o caminho. O evangelho é o único caminho. E o combate ao orgulho, né? Quando eu pratico a humildade, eu estou combatendo o orgulho. Não se sentir superior aos outros, porque eu sempre tenho algo a aprender. A pessoa que, por exemplo, sabe plantar, ele sabe mais que eu sou ignorante nessa área.
por exemplo. Então, a gente sempre tem algo a aprender com outra pessoa. Não busca aparecer. Quando eu tenho algo de destaque na minha postura, na minha consciência, no meu jeito, isso não é motivo de orgulho. Por quê? Porque eu sei que tudo que me foi dado me pode ser tirado. Tomar como exemplo um cientista chamado Stephen Hawking, inteligentíssimo, escreveu livros e foi para uma cadeira de rodas. E se não fosse a tecnologia, ele não ia conseguir se comunicar com as pessoas. Então, não sei qual foi o motivo. Não sei o que ele fez para se colocar naquela situação. Castigo divino, né? A gente sabe que não é. Mas alguma coisa aconteceu para que ele pudesse pensar na própria vida. Então, o ego grita. O espírito evoluído age em silêncio. Então, quando acontece alguma coisa conosco, em vez de reagirmos naquele momento, a gente agir primeiro. Ou seja, o pensar antes de agir. Paciência. Saber esperar, controlar reações. E isso é uma coisa que é difícil. A gente tem que reconhecer. Porque nós trazemos ainda do nosso instinto animal a reação instantânea. Quando alguém chuta a sua canela, sua reação instantânea é chutar de volta. Quando alguém bate num lado, a reação instantânea é você bater de volta. Vamos usando uma figura de linguagem, né? Então, esse instinto que ainda a gente carrega de reagir instantaneamente, se conseguirmos controlar as reações, a gente vai evitar muitos problemas que podem até se arrastar por encarnações. Por exemplo, quantos assassinatos, feminicídios aconteceram, nem continuam acontecendo, pelo simples fato da total ausência de controle de reação. Se a pessoa parasse para pensar, talvez não agiria daquela forma. A impaciência reage, a sabedoria sabe esperar. Eu vou citar mais um exemplo que é muito bom para a gente depois lembrar quando as coisas acontecerem conosco. Uma pessoa foi convidada para dar uma palestra numa cidade e ele recebeu muitas críticas de uma pessoa da cidade onde ele foi. Quando ele recebeu as críticas, que foi por carta, que faz muito tempo, né? Quem não sabe, carta é uma coisa que a gente escreve, põe dentro do envelope, vai no correio, demora uma semana para chegar no destino, dependendo do destino. A pessoa tem que ir lá no correio ou recebe pelo carteiro, né? Ela lê. Então, isso antigamente funcionava dessa forma, a carta, né? Então, ele recebeu a carta, leu e ficou perplexo, ficou muito bravo. Qual foi a reação dele? Como era de outra cidade, não tinha WhatsApp, né? Não tinha e-mail, não tinha celular. E uma ligação naquela época, você tinha que vender um rim para pagar.
ele começou a escrever uma carta para responder. E começou a xingar, começou a falar tudo que vinha na cabeça. E ele, mas peraí. E ele dava palestras de autoajuda. Eu que ensino a ter paciência, não estou tendo? O que ele fez? Pegou aquela carta que ele estava escrevendo, dobrou, colocou numa gaveta e aguardou 3 dias. Não fez nada. Depois de 3 dias ele abriu, leu a carta que ele estava escrevendo e se sentiu envergonhado. Amassou, jogou fora e começou a escrever outra carta com outros olhos, como se ele estivesse escrevendo para si mesmo, estando no lugar dela. Ele mandou a carta daquele jeito, né? Colocou no envelope, selou. Depois de uma semana, a carta chegou, ela leu, respondeu. Depois de uma semana, olha quem tem ansiedade não pode viver naquela época, né? Imagina você ficar esperando uma semana uma resposta. Você já fica ansioso vendo, digitando, né? No WhatsApp. Ai meu Deus, o que está digitando? Imagina a carta, esperar a resposta em carta. Depois de uma semana, voltou a carta. E ele leu a carta da pessoa que tinha tecido, assim, críticas severas. Ele leu a carta e a pessoa pediu desculpas, disse que ele é uma pessoa maravilhosa, que ela se arrependia de ter feito aquilo e tudo mais. Aí ele se sentiu bem, porque ele interrompeu algo que poderia perdurar não sei quanto tempo. Ele agiu, ele tomou a decisão. Ele tomou o caminho mais difícil. Hoje o caminho mais fácil é reagir e seja o que Deus quiser, né? Caridade verdadeira, sem interesse, sem reconhecimento. Então, que a mão esquerda, né, não saiba o que dá à direita. Fazer o bem e não ficar postando no Instagram, né? Quem precisa saber? Só? Não é ninguém. Até que vai chegar um momento que vai ser natural. Nós vamos praticar o bem naturalmente. Sem precisar fazer esforço. Imagina, olha que maravilha quando a gente chegar nesse ponto, né? Praticar o bem com naturalidade. A gente está, vamos falar assim, que um degrau aí de 100 degraus, né? Numa escada de 100 degraus, estamos aí no 5º degrau, mais ou menos, mas vamos chegar lá, né? O bem mais valioso é aquele que ninguém vê. Somente Deus, né? Não julgar. Ixi. Eu acho que a gente pode pular esse, né? Podemos pular esse? Né, Jim? Cada um tem a sua história. Quando 2 adolescentes se apaixonam, aí passa um tempo, casam, aí passa 20 anos, descasam. Hoje em dia com 1 ano, 2, 3, né? O que acontece? Cada um tem a sua história. Cada um vem de uma educação diferente da outra. Cada um tem visões diferentes do outro. Um é corintiano, outro é palmeirense.
tem que perdurar, né? Tem que insistir para o outro mudar, não é isso? Um vota para ciclano, o outro vota para beltrano. Então, as diferenças de educação, de história, que trazem para dentro de um relacionamento, é isso que às vezes destrói o próprio relacionamento por dentro. O relacionamento se autodestrói quando não há aceitação. Aceitar o outro como ele é. Em qualquer relacionamento familiar. Porque só as minhas ideias são certas? Só o que eu penso está certo? E mesmo que o outro esteja redondamente enganado, existe o aprendizado. Para vocês terem uma ideia, quando a gente está agindo de tal forma, indo em direção a um poço, que a gente vai cair dentro dele, Deus segura a gente para não cair? Ou Ele deixa? No caminho, Ele manda uma pessoa, olha, toma cuidado, aí eu estou indo. Aí manda outra, olha, cuidado, mas eu estou indo, estou tomando minhas decisões. Se eu cair, não foi por falta de aviso, né? Mas quem escuta, toma a decisão de aceitar ou não. É o aprendizado. Ai, caí no poço, meu Deus do céu, e agora? Aprendeu? Sim. Vai fazer de novo? Não. Então, ótimo. Né? Bola para frente. Antes de julgar alguém, lembre-se, você não conhece toda a história. Nós não conhecemos toda a história. Nós não calçamos o sapato do outro, né? Não caminhamos com o sapato do outro durante anos para saber o que ele passou, o que ele viveu. Vigiar pensamentos. Esse é um assunto que a gente pensa assim, como é difícil eu ficar policiando 24 horas, 24 horas não, porque a gente dorme 8 horas, né? 16 horas por dia. Ficar vigiando, policiando meus pensamentos. O que eu devo fazer nesse caso? Qual que é na prática, né? Já que a gente está aqui, o evangelho na prática, o que eu faço quando um pensamento, o anjinho do mal joga um pensamento ruim para mim? O que eu devo fazer? Escutar o anjinho do bem. Né? Mas e se o anjinho do bem não falar nada? Você fica assim, ué, não vai falar não? Então, o pensamento negativo, o pensamento que deteriora a nós, né, o nosso próprio ser como um todo, nós devemos engavetá-lo também. Que é difícil, realmente é difícil. Mas engavetar um pensamento também pode te livrar até de uma UTI no hospital. De você não ficar ruminando aquele pensamento negativo. Então, por que eu devo vigiar o pensamento? Porque o pensamento, quando eu coloco em ação, a ação vira um hábito e o hábito forma o meu caráter. Olha, eu acho que isso a gente precisa
pegar só isso aí e botar na porta da geladeira. Pensamento vira ação, que vira hábito, que vira caráter. Quando vira caráter, aí fica difícil de mudar. Porque enquanto é criança, tal, né, a gente identifica, então a gente consegue ir moldando, né? Para uma aresta aqui, uma folhinha ali, e consegue moldar. Mas depois dos 40, 50 anos, é difícil. Se mudar algo que está cristalizado, é difícil. Melhoria contínua. Ah, faltou a frase, né? Tudo começa no pensamento, inclusive a sua transformação, inclusive a nossa mudança. Melhoria contínua. A gente erra, aprende e evolui. A gente cai no buraco, aprende e faz de tudo para não cair mais. Né? Errar faz parte. Permanecer no erro é escolha. Com certeza. Fica dando murro em ponta de faca, né? Como se diz. Fazer o bem sem esperar retorno. Óbvio. Quando a gente estiver fazendo o bem com naturalidade, para que esperar retorno? Não precisa. Né? Já é natural. O verdadeiro bem não espera aplausos, porque vai ser realmente algo natural. As provas e dificuldades. Aprender com as dores. Caiu no buraco, se machucou, está doendo, saiu, bate a poeira, põe curativo, se precisar ir para o hospital vai, fica um tempo, melhora e aprende com as dores. A dor ensina o que o conforto nunca ensinaria. A tal da zona do conforto, né? Zona de conforto aqui também, no caso, de vou ter que você sair da sua zona de conforto e pedir desculpa para alguém. É difícil sair da zona de conforto. Praticar o evangelho é amar, perdoar, aprender, evoluir. Evoluir é um caminho feito de pequenas escolhas diárias. Então, olha a sequência. Amar, perdoar, aprender. E com isso, eu cresço um pouquinho a cada escolha que eu faço. Outro dia eu escolhi assim, eu ouvi, né, sobre a escolha. Como que eu faço uma escolha, uma boa escolha, diante de uma situação? Olha, você só vai saber se é uma boa escolha quando você escolhe. Só vai saber se foi boa depois que você escolhe. Se você errar, você vai adquirir experiência. E da próxima vez você vai fazer uma escolha diferente. Então é assim que a gente aprende com nossas escolhas, aprende a escolher melhor. Então o que eu preciso melhorar hoje? Fazendo uma análise, vendo, se olhando no espelho mental, né? O que eu preciso melhorar hoje? O que eu posso fazer diferente hoje? Que é uma pergunta que a resposta é difícil. Porque a gente não aprende isso na escola. Bom, pelo menos não na que eu estudei. Quais atitudes preciso renovar? Nós temos atitudes que às vezes a gente não enxerga que pratica e a gente precisa renovar essas atitudes. Se eu conseguir enxergar, eu já estou um passo adiante. Porque o importante é quando eu identifico, eu sei que eu tenho esse defeito. Estou trabalhando para melhorar. Nossa, maravilha. O problema é quando a pessoa fala assim,
eu sou assim, se quiser me aceita assim, se não, já era. Né? A gente já escutou isso, né? A pessoa, infelizmente, ela está se... Como é que fala? Ela está se minando, né? Qualquer possibilidade de crescimento espiritual. A mudança que você espera no mundo começa dentro de você, dentro de nós. E é o clichê já, né? O mundo muda quando eu mudo. E o que é isso? Por que isso? Está todo mundo falando disso. Porque, começando pelo pensamento, e a gente sabe hoje que o pensamento é energia mensurável, a ciência mede em hertz cada tipo de pensamento. Quando eu penso, eu me conecto às mesmas frequências. É bom dar uma estudadinha nisso, né? Depois. Então, realmente, quando eu mudo, o mundo muda. E eu vou aqui rapidinho. Faleceu, né, recentemente o jogador de basquete Oscar Schmidt. Foi campeão olímpico, né, pela seleção brasileira de basquete. E eu me lembrei de uma entrevista que ele deu, porque ele teve câncer no cérebro. 2 vezes. Então, uma pessoa, uma saúde de ferro, alimentação invejável, segundo ele, bons relacionamentos, e do nada aparece um câncer no cérebro. É para a pessoa pirar ou não? Colocar a culpa em Deus, colocar a culpa em qualquer outra coisa. Ele fez tudo o que precisava fazer, fez cirurgia e conseguiu tirar o câncer do cérebro. Passou 2 anos, voltou. Mais agressivo. E isso nos faz pensar, né? Puxa vida. Qual o motivo? E ele fez tudo o que precisava fazer novamente. Todos os tratamentos. E de 2013 para 2026, 13 anos. Eu não cheguei a ler qual foi o motivo da morte dele. Se alguém ficou sabendo, por favor, fale, que eu não cheguei a ver. Mas ele viveu mais 13 anos, muito bem vividos. Então, às vezes, a gente passa por situações, por provas que são desafiadoras mesmo, são difíceis mesmo. E se a gente não busca algo que nos dê força para passar pelas situações, a gente pode cair em algo mais profundo, né? Um amigo meu foi no médico, em Barretos, né? Ele teve um tipo de câncer, bem no comecinho. Aí o médico falou para ele, olha, você tem 95% de chance de ser curado. Vai depender de você. Vai depender de você. Se você focar nos 95%, você vai ser curado. Se você focar nos 5% que é a chance de morrer, você pode morrer. Então vai depender de você. E está vivo até hoje, firme e forte, já superou, já está tranquilão. Então é isso, é a decisão que a gente toma.
dia após dia, em cada situação de relacionamento, em cada problema que a gente tem.